Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje recebendo o Pedro Ramos, que é economista-chefe do Sicredi, para falar um pouco com a gente de previsões. Pedro, muito obrigado pelo convite e vamos ver se a gente acerta alguma coisa nessa economia. Olá a todos os nossos que nos assistem. É um prazer estar aqui contigo, Edmundo, poder falar um pouco de previsão econômica. Mas acertar é uma parte difícil, mas a gente vai tentar aqui passar o melhor que a gente pode. Eu quero dizer para o telespectador que o Pedro e a equipe dele, a equipe que ele coordena, que ele chefia, há 5 anos, está na cabeça dos que mais acertam as previsões econômicas do Brasil. Não sou eu que estou falando, não. Isso é o mercado financeiro. Então, parabéns, Pedro, por chefiar uma equipe que mais acerta do que erra, pelo menos. É sempre um desafio fazer projeções econômicas, especialmente depois da pandemia, mas a gente sempre tenta se dedicar bastante para que a gente possa passar a melhor informação possível para os nossos associados e para as nossas cooperativas do sistema Sicredi. Pedro, vamos lá. Nós estamos falando você falou em pandemia, eu quero perguntar para você, é possível fazer previsões depois de um perereco desse que foi essa pandemia, durante uma guerra e por eleições no país que está por vir? É possível fazer previsões nesse quadro? Eu diria assim, do ponto de vista prático é possível, mas realmente nós trabalhamos com um número grande de hipóteses para chegar nos números, né? Eu acho que as pessoas, elas, quando veem as projeções que nós fazemos, talvez não tenham dimensão do tamanho da incerteza, né? Talvez as pessoas mais acostumadas, a gente olha uma previsão de câmbio, nossa, os economistas lá acertam, estão no ranking do Banco Central, top 5, e estão dizendo que vai ser 5,20, então vai ser 5,20. Não, aquilo é muito provável que aconteça dentro de algo sobre hipóteses. E depois da pandemia, como você falou, e somado à guerra, o cenário se tornou ainda mais incerto. Eu diria que hoje o cenário econômico ele é muito mais para a gente entender e defender o nosso negócio, defender o nosso patrimônio, do que tentar atacar, né? No sentido de tentar ver, aqui tem uma oportunidade maravilhosa, o risco é alto, mas eu vou lá. A chance dessa previsão feita num ativo de maior risco, seja para investimento, ou seja, mesmo para uma operação no mercado real, né, ou seja, um investimento físico, ela tem que ser ponderada pelo ambiente de incerteza muito maior do que a gente tinha em 2016, 17, 18, 19, que eram momentos difíceis da economia brasileira, mas que não tinham esses elementos globais e essas incertezas novas no cenário, né, que é uma guerra e uma pandemia, que não é, digamos, um assunto convencional dentro das previsões econômicas e que alteram o comportamento dos agentes e, portanto, tornam nossas previsões mais difíceis. Vamos começar pela Selic. O ano passado nós tivemos um ano, para os momentos atuais do mundo, uma inflação que superou todas as expectativas e a Selic teve que acompanhar, porque senão quem que combate isso? No fim do ano, o governo federal soltou que este ano o governo iria levar a inflação para a meta, que é entre 4% e 6%. Houve uma instituição financeira que imediatamente contestou, dizendo menos que 10% não vai ser. O que você me fala? Olha, eu acho que quando a gente volta no tempo e olha o processo inflacionário do ano passado para cá, ou melhor, do período do Covid para cá, nós economistas demoramos para entender que o Covid é uma crise inflacionária, não pela natureza dela em si, mas pelo tamanho das respostas que os governos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, tiveram dispostos a reagir. A gente está falando da ampliação do déficit público, por exemplo, no Brasil, tem aumentado em 2020 8,6% do PIB. Foi quase o que a gente economizou com a reforma da Previdência. É um montante
enorme, né? O Japão, por exemplo, colocou quase 20% do PIB a mais na economia, ampliou o déficit para poder movimentar a economia. Os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, botou quase 15% do PIB. Então, assim, a resposta dos governos foram muito fortes. E o que aconteceu? Você tem muita procura por bens, porque as pessoas estão em casa e demandam bens, né? E do outro lado, você tem dificuldade de produzir. O X da questão é produção pequena com consumo alto. Isso disparou a inflação em nível global. Os Estados Unidos estão com a maior inflação desde os anos 70, né, do início dos anos 80 e final dos anos 70. Então, assim, foi difícil de nós economistas compreender, né? Eu também não acertei a inflação desse ano, do ano passado, e esse ano nós já revisamos algumas vezes para cima, porque à medida que vão havendo eventos, né, mais política fiscal, mais gasto público, a inflação vai aumentando, né, no mundo, né? Aqui a gente está com o gasto relativamente controlado, vai aumentando. A gente viu também uma guerra, né? Que bota no seu cenário uma guerra que faz o petróleo subir mais 20%, o trigo, que é o principal commodity alimentício do mundo, né, saiu de 8, foi para 14 alguns meses atrás, agora já está em 10, mas ainda está 20% mais alto do que estava antes da guerra. Então, esses elementos são muito difíceis de serem previstos, não estou querendo justificar se A ou B acertou sua previsão, mas era muito difícil saber que esses eventos aconteceriam, né? E nós ainda estamos num processo de digestão desse mundo pós-Covid, a compreensão dele, e cada vez que passa mais tempo, a gente entende que ele é mais inflacionário. Você quer dar um chute, por favor? Ou chute não. O que nesse momento você está esperando para esse ano? Não, olha, o que a gente entende hoje, que a inflação deve caminhar para alguma coisa perto de 8% aqui na economia brasileira até o término do ano, a gente está com 11,2%. Uma das razões principais é o fato de a gente não ter choques que tiveram no ano passado. Então, por exemplo, petróleo subiu quase 60% dentro do período do Covid até agora. A gente não vê, novamente, um outro aumento dessa magnitude em termos de combustíveis. A gente também não entende, a gente entende também que, por exemplo, a escassez hídrica, que foi extremamente relevante para explicar a inflação do ano passado e a atual, a gente está com bandeira verde e deve continuar com isso ao longo do ano, né? As chuvas voltaram no Sudeste ao normal e isso deve implicar que o custo de energia no Brasil deve cair. Só para o senhor ter uma ideia, se nós pegarmos só o IPCA dos 11%, um quarto praticamente foi gasolina, né? E se a gente somar itens energéticos, a gente vai chegar em 40% da inflação brasileira são itens energéticos, né? Energia elétrica, etanol, gás, né? Então, isso é um problema de oferta global. Então, isso a gente não vê uma outra esticada dessa. Mas o que vai pegar muito ainda esse ano? Alimentos, serviços, reajustando o preço, olhando para trás. Então, a inflação passada foi tanto, então eu passo meu preço, tem que subir os mesmos 10% que subiu meus custos, eu passo para frente. Isso torna essa desinflação mais demorada. Do outro lado, a gente tem uma economia que anda devagar, né, e o desemprego alto, que são elementos importantes para puxar a inflação para baixo. Não é desejável ter isso na economia, mas isso acaba contribuindo para puxar o preço para baixo, né, evitando esse repasse de preço. Mas é um cabo de força. Tem elementos que ainda vão puxar para cima e outros, com uma menor força, vão puxar para baixo, e o líquido disso ainda é uma inflação substancialmente acima da meta. Nesse momento, nós estamos com 3 meses de recorde de arrecadação federal, 3 meses seguidos, quer dizer, um mês batendo o outro e o que dirá para trás, né, nos anos anteriores. E, ao mesmo tempo, nós não tivemos nenhum IPO na Bolsa de Valores. 0 em 2022. O que é assim, a princípio pode não significar nada, não sei, eu vou pedir a sua opinião, porque 2019 e 2018 teve 3 IPOs na B3. Então, eu quero que você, por favor, faça essa consideração. 3 meses batendo recorde de arrecadação, governo federal, 3 meses seguidos, e 0 IPO na Bolsa. Bom, eu acredito que a questão da arrecadação federal, ela deriva, sim, de um processo inflacionário, os preços subiram muito na economia, a arrecadação do governo ela é indexada na atividade econômica nominal, né? Então, seja por atividade econômica real, seja por nominal, né, os preços subirem, a arrecadação do governo sobe, então a gente está vendo um aumento substancial da receita. Nesse caso, com a existência da regra do teto do gasto, que trava a despesa do setor público
isso tem propiciado que o setor público consolidado, né, ele inteiro, incluindo todas as esferas, a gente já está com um superávit primário nas contas brasileiras, o que é uma notícia razoável, mas o fato de a gente ter uma eleição pela frente e a gente ter uma série de iniciativas ainda dentro, né, do Congresso Nacional sobre aumento de despesa, não só para esse ano, mas para anos posteriores, ainda uma agenda de reforma a partir de 2023, né, a gente não sabe o que vai acontecer em função da eleição, e esse quadro faz com que o risco na economia brasileira não caia, inclusive para a captação de recursos, é um momento que né, sempre né, se falava, né, que seria muito complicado, sem saber da guerra, sem saber de todas as complicações que houveram no planeta ao longo desse ano, né, o ressurgimento do Covid na China. Então, todo esse cenário de incerteza faz com que captação de recursos, sejam por emissão de ações, seja por captação direta, né, de recursos, emissão de dívida, fiquem mais caras e se tornem mais difíceis nesse ambiente. O que a gente pode pensar para depois, né? Uma política econômica sólida e a manutenção dessas arrecadações em níveis elevados, como a gente tem tido, a regra do teto sendo mantida, é possível que o risco do país vai cair, é provável que a Selic também vai cair no ano que vem, e tudo isso converge para uma captação, seja por emissão de ações, seja por emissão de dívida mesmo, se torne mais barata e mais atrativo para quem pretende fazer esse tipo de captação. Eu diria que o momento ele é de incerteza e torna os preços muitas vezes ruim para quem está fazendo a operação, momentos de alta incerteza, e a gente vive, né? Seja pelo cenário externo, seja pelo mercado local. Isso, entre outras palavras, você está querendo sugerir para o investidor, como a Bolsa caiu de 130 para 100 mil pontos, significa que o pessoal fugiu da Bolsa, o pessoal foi para outros lugares, e talvez para a renda fixa, provavelmente, para ter maior segurança nos investimentos. E é uma sugestão garantir agora, esses meses, com a renda fixa? Olha, toda indicação de investimento, ela deriva muito do perfil e do objetivo que se quer com aquele recurso, né? Então, para quem vai fazer uma aquisição daqui a um mês de um veículo, colocar dinheiro na bolsa é completamente, por mais que existam N vantagens, né, ou cenários positivos para uma aplicação, jamais será indicado uma aplicação financeira para uma pessoa nessa circunstância, por exemplo, né? Então, varia muito do perfil. Agora, uma das coisas que a gente pode entender é que realmente a renda fixa ela volta a ser um investimento altamente atrativo, porque ela é um dos mais seguros. E a rentabilidade, né, que a gente projeta 13,25 de Selic para o término desse ano, né? Quer dizer, mais 2 reuniões de 13,25 ou mais. Então, a gente tem esse cenário hoje dentro do Sicredi. Quando a gente pensa na aplicação financeira sem risco, com liquidez quase imediata, não há dúvida que é um cenário muito mais atrativo do que um ano e pouco atrás, né, um ano e 3 meses, em que a gente tinha 2%, né, e que, né, olhando o tamanho da inflação, era perder quase dinheiro, deixar o recurso em renda fixa. Então, acho que esse quadro muda e, em relação à Bolsa e operações com maior risco, a renda fixa ganhou muita vantagem e ela é segura. Então, em momentos também de maior risco, ela se torna mais atrativa. Então, acho que tem 2 vetores importantes de aumento o incremento da vantagem da renda fixa frente a outros ativos nesse momento. Bom, eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar.
Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Muscake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o dono da bola de cristal, Pedro Ramos. O que ele falar, gente, assina embaixo, porque é o homem que mais acerta nas previsões da economia do Brasil. Pedro, obrigado, economista-chefe do Sicredi, né? E também não sou eu que estou falando, são os analistas que estão falando isso. Você estava falando no primeiro bloco com relação aos preços, né? A gente estava falando de Selic ligado à inflação, e o petróleo, eu particularmente, acho assim que dependendo do que forçarem, né, a corda, do que esticarem a corda, seja na guerra, seja nos problemas aqui do Brasil, seja na inflação em outros países, ele ainda pode subir um pouquinho. E a demonstração também do dólar, que deu uma arrefecida e agora já deu sinal que vai voltar para cima, com tendências aí, dependendo do que acontecer no segundo semestre, tendências assustadoras, né? Bom, vamos começar pelo petróleo, né? O petróleo, eu comentei no primeiro bloco que o mundo teve um excesso de estímulos econômicos e a demanda mundial subiu muito rápido no momento em que nós tínhamos dificuldade de produção, né? Inclusive os investimentos na cadeia do petróleo em muitos países vinham sendo reduzidos em função da substituição da matriz energética de petróleo para energias renováveis, e isso fez com que a gente pegasse um ciclo de desinvestimento ou de redução do investimento nesse segmento, e ao mesmo tempo a gente teve um boom na demanda de bens, né, e atividade industrial que é altamente intensiva em energia. O que aconteceu? Literalmente faltou energia no mundo. Com alguns eventos climáticos adicionais, isso se tornou ainda pior. Quando a gente coloca a guerra, a gente acrescenta mais um elemento que torna, né, ainda pior, digamos assim, o cenário de energia, né? Eu mesmo falei da inflação aqui brasileira, né? Então, o petróleo sendo o principal produto, né, energético do planeta, acaba que ele, né, teve uma trajetória de aumento de 60%, como eu já mencionei, só esse ano já foi mais de 10%, e os desdobramentos da crise podem criar incrementos no petróleo, não há dúvida, dependendo de como é que vai se terminar a guerra e mais, como que vão funcionar as sanções pós-guerra. Então, de repente, se tiver um nível baixo de sanção, a gente pode ver um retorno das matrizes energéticas, ou uma sanção mais, digamos, mais forte, em que tanto o gás quanto o petróleo da Rússia não sejam comercializados com o Ocidente ou com o resto das economias, pode fazer com que a gente tenha ainda uma escalada adicional dos preços de energia no mundo. Então, eu diria que o cenário ele é de incerteza em relação a esse patamar, mesmo com tudo que já subiu. E há uma chance de subir ainda um pouco mais ao longo desse ano. Tá? Então, é isso que a gente enxerga do petróleo. Para a parte de câmbio, a gente entende que a moeda brasileira ela se encontra num patamar extremamente desvalorizado já.
né? E quando a gente compara com fundamentos, por exemplo, taxa de juros brasileira comparada ao nosso risco, né, é extremamente alta. A gente está com quase 12 de Selic, né, 11,75. Né? A África do Sul tem o mesmo rating que nós, está com 4% de juros. Então, a gente vê que o Brasil ele já tem uma taxa de juros muito alta. Mesmo que a gente corrija pelo nosso nível de risco, a gente tem uma taxa de juros muito alta. Né? A gente fez a segunda maior alta de juros do planeta, só perde para a Rússia, que entrou em crise. A gente vê também commodities, né? A economia brasileira é uma economia que tem uma ligação muito forte com commodities, né? Exportamos soja, alimentos, minério, né? Somos muito... petróleo é importante para nós. E o que a gente vê, mesmo com toda a valorização, a moeda brasileira tem dificuldade de se apreciar. Por outro lado, a gente vai ver que existem vetores muito fortes de depreciação que vão estar presentes em 2022 e que começaram o seu efeito e ainda não terminaram. O primeiro deles é a alta de juros na economia americana. A gente vai ver que a economia dos Estados Unidos está com inflação de 8%, né, ao consumidor, então uma inflação extremamente alta. E a solução para isso, né, é a elevação de juros e que o Banco Central americano tem sinalizado elevações que são fortes para os padrões americanos, mas a nossa visão ainda tem chance de serem maiores do que está sendo negociado pelo mercado. Né? Hoje a gente vai ver que os juros do mercado estão em torno de 2%. A gente acha que talvez a política monetária americana tem que ser apertada para níveis superiores aos 2,5%. Então, significa dizer que os Estados Unidos, quando sobe a taxa de juros para controlar a sua inflação, ele torna a economia americana mais atrativa, saem dólares, principalmente economias emergentes se direcionam para lá, e isso faz haver uma desvalorização cambial, né, não só no Brasil, mas na maior parte do mundo emergente. Então, esse é um vetor que está começando, os Estados Unidos começou a subir a taxa de juros e vai subir durante todo o ano de 2022 a taxa básica de juros de lá. Na outra frente, a gente vai ver que nós temos a eleição e, na nossa visão, o impacto eleitoral ele ainda não foi para a conta. Há analistas que entendem que eles não vão vir, porque entendem que o quadro eleitoral brasileiro não deve fugir muito, né, do que aconteceu nos últimos anos, em termos de resultado prático, em termos de política econômica. Outros entendem que tem muita incerteza. Eu estou no grupo daqueles que acham que a gente tem uma incerteza grande, e isso significa dizer que a partir do segundo semestre, quando o segundo semestre começa, normalmente os mercados dão mais atenção para a corrida eleitoral, e aí, a depender daquilo que vai estar sendo, né, qual vai ser a política econômica que vai estar vencendo as eleições, podem contaminar as expectativas, ou mesmo que não seja um resultado ruim, mas que possa vir a ser ruim, pode contaminar as expectativas, os agentes, né, mais avessos ao risco ficarem fora da economia brasileira, e assim que a eleição passar, eles retornam. Então, se isso acontecer, possivelmente no segundo semestre a gente teria uma pressão adicional à desvalorização do câmbio, mesmo na presença aí de commodity valorizado e juros altos na nossa economia. Você falou sobre a bandeira tarifária verde na conta de luz. Isso acontece porque os reservatórios se enchegam com tanta chuva que teve, porém, teve o lado de encarecer os alimentos subterra, né, os subterrâneos, cenoura, beterraba, despencou lá para cima, né? Foi um negócio, uma loucura. Mas a gente já está vendo agora, com esses dias sem chuva, os preços já despencaram também para baixo agora. Né? Quer dizer, a gente está vendo que o alimento está caro, eu não tenho dúvida, não estou falando isso, mas ele não tem, acho que o alimento não tem espaço para ficar mais caro. O que a gente observa é que a cadeia toda de alimentos de oferta interna, que são esses que o senhor se referiu, né, que a gente produz para nós mesmos, digamos, na economia brasileira, são itens que eles são muito sensíveis ao clima, e o clima não foi favorável. Esses grupos certamente vão ter vetores objetivos de arrefecimento nos próximos meses, provavelmente naquele período mais sazonal da metade do ano, né? Pega final de maio, junho, julho, né, agosto, a gente tem normalmente deflação nesse grupo de alimentos, e esse ano pode ser uma deflação bastante expressiva. Mas quando a gente pega outros grupos que estão ligados à economia internacional, como o óleo de soja, né, a soja em si, né, mas o que a gente acaba consumindo é o óleo de soja, a gente vai ver carnes, as cadeias de proteína, de modo geral, elas seguem pressionadas, e toda vez que o câmbio anda, a gente se torna mais atrativo para a exportação e os preços brasileiros acabam subindo. Então, eu diria que... Mas se o câmbio porque a gente já beirou os 6, quer dizer, 5,70, vamos dizer assim.
Hoje nós estamos em 5%. Se o câmbio disparar mais 10%, é isso que eu falo. O que pode haver de aumento de preço nesse setor é pequeno perto do que ocorreu o ano passado, que aí teve coisas que aumentaram 200%. Perfeito, Edmo. A gente vê variações como a gente viu no ano passado, é muito pouco provável nesse ambiente, com alguns itens, como você falou, em arrefecimento, né? Ali, quando eu até mencionei a previsão de inflação para o ano, esse é um dos elementos chaves. A magnitude da desvalorização cambial do ano passado, do aumento de preço de alimentos, não deve se repetir esse ano, e esse é um dos condicionantes para a gente chegar no 8,1%. Ao mesmo tempo, o PIB, que vem se mantendo espetacular, inclusive, espetacular não, relacionado à balança comercial com o dólar nesse patamar, e o produto agrícola, quer dizer, a commodity, que está puxando a lavoura, que está puxando a nossa economia, não devemos ter problema na balança comercial esse ano, e o PIB pode, no máximo, aí continuar beirando 0,5. É isso? O que você espera do PIB? Bom, a gente entende que existem forças antagônicas para a economia brasileira para, né, a gente ter um crescimento robusto esse ano, né? Então, de um lado, a gente vai ter o gasto do governo, que deve ficar estável ou até ligeiramente negativo em relação ao ano passado. Então, a gente vê a política fiscal é neutra. Ela pode ter até alguma mudança daqui até o final do ano e isso incrementar um pouco a despesa pública, mas a regra do teto realmente é uma trava muito forte e não deve ter grandes mudanças nesse quadro. E a política monetária, né, os juros, altamente contracionistas. E esse quadro, então, freia principalmente o consumo das famílias, né, pela tomada do crédito, o crédito fica mais caro, elas também aplicam mais recursos ao invés de consumir, e isso, então, tende a diminuir o ímpeto de consumo das famílias. O que a gente entende que puxa a economia para cima é exatamente o setor de commodities, a boa rentabilidade de vários setores da economia brasileira. Então, a despeito de a gente estar vendo a economia brasileira andar devagar, muitos setores no pós-pandemia se tornaram mais rentáveis, o destaque é commodities, né? Mas a gente viu produção de aço, enfim, que voltaram a ter rentabilidades mais altas nesse período pós-Covid, né? No fundo, falta muitos produtos industriais, então isso favoreceu a rentabilidade, né? O aumento de preço e a rentabilidade de muitas empresas, de tal forma que o investimento deve continuar positivo na economia brasileira. O ano passado subiu em torno de 17%, esse ano deve continuar tendo uma alta importante, não da mesma magnitude, mas também deve ter. A construção tem investimentos longos, então o investimento começaram em 2020, ainda estão maturando, então tem muito investimento na construção civil que vai continuar a despeito da Selic alta, e a gente também entende que as exportações vão seguir positivas, a balança comercial, a balança de pagamentos do Brasil vai continuar favorável, mesmo que o câmbio venha a cair abaixo dos R$5, a gente segue vendo, né, a balança comercial desse ano bastante positiva. Agora, a queda de braço disso deve dar um crescimento da ordem aí de 0,7, 0,8 para a economia brasileira esse ano, é um crescimento pequeno, e o ano que vem é uma incógnita, é bem difícil, porque vai depender do resultado da eleição, mas se a gente pensar só nos efeitos da política fiscal, da política monetária, não chegar e dizer, vai ter um aumento de risco brutal, ou criar alguma hipótese, né, que haja uma mudança drástica na política econômica, a gente deve ter um outro ano de crescimento bastante moderado, mas daí com a inflação baixa, com condições do Banco Central já cair a taxa de juros, né, criando aí condições para um crescimento mais alto em 24, 25, 26. Pedro, muito obrigado pela sua gentileza em falar conosco, das posições e visões por aí para o futuro da nossa economia. Espero poder contar com você outras vezes. Foi um prazer estar aqui com você. Sempre que precisarem, nós estamos aqui à disposição. Pessoal, muito obrigado. Até semana que vem. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap. BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.